Olá, meu nome é Pedro Vicente Marino, sou aluno de iniciação científica orientado pelo professor Silvio de Oliveira Júnior, do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que envolve o desenvolvimento de um simulador para sistemas OPTEC. Essa é a agenda da apresentação e contextualizando um pouco mais sobre o tema, o que é um sistema OPTEC? É uma sigla do inglês para conversão térmica de energia do oceano. Então, basicamente, você aproveita um gradiente térmico entre as temperaturas superficiais da água, em torno de 25 graus Celsius, e a temperatura das profundezas, em torno de 4 graus Celsius. Com isso, por meio de um ciclo termodinâmico, como o Rankine, por exemplo, e um fluido de trabalho, sendo mais utilizado a amônia, você consegue gerar potência a partir dessa diferença de temperatura. A principal motivação é pesquisar sobre uma fonte alternativa de energia renovável, cuja principal vantagem é não ser intermitente. E o principal objetivo aqui é desenvolver uma rotina de simulação que permita calcular parâmetros de pré-projeto. Então, por exemplo, você consegue estimar algumas condições de operação do sistema, algumas condições físicas de pré-design, antes de você de fato executar o projeto. Isso é importante para estudos de viabilidade, tanto técnica quanto econômica. Falando um pouco sobre a metodologia, eu subdividi o projeto em algumas etapas, mas durante a elaboração do simulador, existem três principais submodelos para o equacionamento desse tipo de sistema, que eu dividi em ciclo Rankine, os trocadores de calor e as bombas. Esses modelos interagem entre si ao decorrer da simulação. Falando primeiro sobre o ciclo Rankine. É um equacionamento puramente termodinâmico. Então ele utiliza a primeira lei para volume de controle aí em todos os componentes do ciclo. Basicamente, com as temperaturas de entrada da água que eu já mencionei e os set points dos trocadores de calor, você consegue os valores da temperatura T3 e T1, que são respectivamente a temperatura da amônia na entrada da turbina e na entrada da bomba. Com essas duas temperaturas, você já consegue todos os estados termodinâmicos do ciclo. Com base nesses estados, já no modelo dos trocadores de calor, você entra com uma potência que você deseja que o seu sistema supra e você consegue encontrar as vazões máxicas, tanto da amônia quanto da água, nos trocadores de calor. Com essas vazões máxicas, você consegue, e as dimensões geométricas de algumas partes do seu trocador de calor, por exemplo, das placas, você consegue os valores de Reynolds, do adimensional de Reynolds, e por meio de relações semi-empíricas, você consegue os coeficientes de troca. E depois o coeficiente global do trocador de calor, que será utilizado para o cálculo de alguns parâmetros de performance. Falando um pouco já sobre resultados. Primeiro eu testei a convergência do modelo para ver se de fato essas equações convergiam entre si. Depois eu estabeleci um comparativo entre os dois métodos, porque a maioria dos estudos sobre esse tema consideram um coeficiente global típico e constante durante essa análise, enquanto o modelo que eu estou propondo calcula ele ao decorrer do processo. Eu também peguei fiz um comparativo com as referências partindo das mesmas condições iniciais de simulação para testar justamente para estabelecer um comparativo do que se tem feito na literatura em relação a isso, e os resultados estão na mesma ordem de grandeza. Quanto às conclusões, né? Falando do comportamento, de fato foi observada uma convergência, né, do modelo, comparando o método do coeficiente global constante com o método proposto em que se calcula o coeficiente global, observou-se uma variação máxima em torno de 15%, o que mostra que os resultados estão na mesma ordem de grandeza e, portanto, são válidos. Comparando com outros estudos, as principais divergências estão na vazão máxima de água e na área dos trocadores de calor, parâmetros que dependem fortemente do número de placas dos trocadores que não estavam disponíveis nos outros artigos que eu consultei. Mas além desses parâmetros, o restante está na mesma ordem de grandeza. Falando um pouco sobre os próximos passos. Eu pretendo implementar o dimensionamento hídrico, que ainda não foi feito, que envolve a potência das bombas de água e as perdas devido ao escoamento, validar os resultados com mais estudos e extrair alguns outros comportamentos de análise de sensibilidade desse tipo de sistema. Essas são as principais referências que eu utilizei e eu gostaria de agradecer especialmente à FUSP e ao Centro de Pesquisa OTIC pela oportunidade desse estudo. Muito obrigado.